Boa tarde a todos. É uma satisfação imensa estar aqui e um desafio falar sobre este homem que tanto fez, que tanto significou para a Cachoeira do Bom Jesus, que trouxe para cá uma missão de vida, trazendo luz e esperança para um povo que aqui estava um pouco esquecido. Eu vou ficar passando imagens aqui, não tem nada escrito, mas hoje nós vamos fazer uma palestra um pouco diferente, uma exposição um pouco diferente, que será mais uma contação de histórias, já que nós vamos falar sobre a vida e a obra desse notável homem. Então, deixa eu acertar aqui. Eu fui convidada pelo querido amigo Felipe para o compromisso dessa exposição e que não é nada fácil falar de um homem tão nobre. Mas vamos lá. Ele conta esse livro, que é o que nós baseamos toda a exposição, Nelito e as Rosas Rubras. Nós temos ali para alocar na biblioteca, quem quiser depois saber um pouco mais do que se trata. Ele conta toda a vida e a obra do fundador da nossa querida sede e do nosso amado CIE. Vamos trazer aqui também, linkando um pouco da história desse missionário com as leis naturais, com as leis morais, que nós encontramos na terceira parte do Livro dos Espíritos. Então, conforme eu for falando da vida dele, eu vou falando também das leis divinas, as leis naturais, onde nós vamos poder reconhecer, então, a aplicabilidade dela na vida deste homem em especial, mas também na vida de todos nós. Todos nós temos nossas missões, independentemente delas serem coletivas ou individuais. Estamos aqui para seguir a marcha e poder resgatar um pouco das nossas más inclinações em outras passagens das nossas vidas, uma vez que nós somos seres imortais. Somos espíritos habitando um corpo e nós começamos assim essa contação de história. Leonel Timóteo Pereira, o seu Nelito. Nascido em 23 de agosto de 1919, aqui na comunidade da Cachoeira do Bom Jesus. Nelito cresceu num lar amoroso, unido, onde a alegria começava pela mãe, que adorava pregar peças em todos. Tinha um pai trabalhador, habilidoso, criativo e generoso, virtudes que ele herdaria de seu pai. Foi o quarto filho de uma família de comerciantes com forte influência na comunidade aqui dos pescadores. A família Pereira ofertava todas as melhorias que era possível para as famílias e agregados que viviam neste lugarejo isolado de todos os recursos e que na época ficava aproximadamente 3 horas de viagem
do centro de Florianópolis até aqui. Suas estradas eram de muito difícil acesso e, então, o povo era um pouco esquecido pelo poder público. Seu pai desencarnou aos 43 anos, vitimado de um problema de coração. Então, aos 13 anos, ele teve que ajudar em casa. Saiu aqui da Cachoeira do Bom Jesus e foi para a cidade grande, Florianópolis, aos 13 anos de idade, à procura de emprego. Sua mãe assumiria o comércio da família, junto ao seu irmão Demóstenes. Mas tanto ela quanto o seu irmão também desencarnariam cedo. Ele com 19 anos e ela com 57 anos. Nelito estudou na Escola Técnica Industrial, concluindo seus estudos ginasiais. Era um ávido leitor e autodidata com as suas leituras. Além da leitura, ele apreciava esportes, sobretudo a esgrima. Ele era um excelente esgrimista. Obteve junto à equipe da Associação Atlética Barriga Verde, da Polícia Militar do Estado, o seu nome no troféu do Campeonato Brasileiro de Esgrima em 55. E ali fez muitas amizades que lhe seriam muito caras futuramente. Nelito se tornara uma pessoa dinâmica, criativa, de índole amorosa, agregadora, um humanista com uma intuitiva liderança e ideias muito arrojadas para a época. Um ser solidário, de linguagem fácil e hábitos simples, um apreciador da tainha frita, do fri de repolho e do bolinho de chuva. Fri de repolho é o repolho refogadinho. Um homem para quem a distância entre o desejo e a realização era muito pequena. Jovem ainda, se uniu em casamento. Aqui nós podemos ver sustentar a lei de reprodução. A lei de reprodução é uma lei natural, divina, onde coloca a família como marcha de evolução e de amor, sublimando o pensamento do eu egoísta, do eu solitário. Olha, eu vou puxar o laçado aqui para minha classe agora, as mulheres. Pois aquele velho ditado que diz: atrás de um grande homem sempre existe uma grande mulher. Nesta união de Nelito e Júlia se cumpriu a risca, porque a sua companheira de vida foi o maior lastro para alcançar o seu propósito. A jovem Júlia tinha lindos olhos claros, sorriso franco, uma beleza serena e era de ações muito ponderadas. Filha de família numerosa, os Cascais usufruíam de uma boa condição social e eram muito religiosos, católicos. Ela encantaria Nelito, que a levaria ao altar em 1941. Ele com 21 anos e ela com 19 anos. Eles tiveram 2 filhos naturais, a Thelma e o Alan, e 6 filhos afetivos. Era a mão da espiritualidade, firmando o compromisso assumido para a grande missão pela qual mudaria suas vidas e as vidas de todos ao seu redor. Vamos ver a lei divina de conservação. O necessário e o supérfluo. É isso que essa lei vem tratar. O gozo dos bens terrestres e as provações. Como que nós
utilizamos os bens terrestres que nos são dados, porque tudo aqui para nós é um empréstimo. Nós teremos que um dia devolver. Muitas foram as empreitadas que o jovem casal, ainda quando noivos, intentou empreender e prosperar por suas próprias mãos. Nelito era um jovem muito criativo e rápido nas ações. Eles tiveram em sociedade com os irmãos de Nelito uma fábrica de calçados, a Irmãos Pereira, que numa tragédia queimou. Foi destruída pelas chamas. Ele, evidentemente, se abateu com isso, ficou temporariamente afastado, mas retornou. Se levantou e então, novamente, construiu uma fábrica, agora de rádio. Porque ele fez um curso de eletrônica por correspondência, que naquela época era uma prática. Ele recebeu, através desse curso, todos os materiais necessários para aprender e para ir praticando a eletrônica. E aí, ele construiu uma fábrica de rádios, a Telan. E mais adiante, a fábrica de departamentos eletrotécnica. A eletrotécnica foi a mais famosa e completa loja de departamentos da cidade naquela época. Nelito inovou o comércio de Florianópolis. Ele trouxe todas as novidades de São Paulo. Um momento muito necessário do qual o sucesso dos negócios proporcionou uma boa situação econômica à família Cascais Pereira, pois eles iriam precisar. Os recorrentes problemas de saúde de Nelito foram determinantes para o seu afastamento como gestor de negócios, necessitando que ele tirasse um tempo para a sua saúde. Nelito teve 7 infartos. Em 1944, aos 25 anos, foi o primeiro. O segundo, em 1956, aos 37 anos. O terceiro, e o mais forte, inaugurou uma sequência de mais 3 infartos consecutivos, em 63, 64 e 65. Em 67, ele teve o 6º infarto. Mas recuperou-se bem, porém não voltou mais ao trabalho. A eletrotécnica, que era uma loja em sociedade com seu irmão, Nelinho, foi seguida por seu irmão. E ele passava por lá, mas não mais teve o compromisso de estar à frente dos negócios. Além do progresso, o despertar para a grande missão, a doutrina espírita. Ele estava afastado, teve algum tempo. Júlia era católica praticante. Já Nelito era um católico relaxado, como ele mesmo se declarava. Júlia pedia a Deus que Nelito fosse despertado para o seu lado espiritual, seja por que religião fosse, mas que ele tivesse um pouco mais de atenção para o seu lado espiritual. E ela obteve uma resposta. Certo dia, deixaram lá na loja, em cima da mesa dele, um pacote, um presente para o casal. Era um livro. A Vida no Planeta Marte e os Discos Voadores. Uma obra psicografada pelo espírito de Ramatiz. Eles nunca souberam quem deixou o pacote lá. Apesar de não entender o presente, Júlia decidiu ler.
Logo no início, passou a traçar inevitáveis comparações com as suas antigas aulas de catequese na religião católica, que era de seus pais. As dúvidas se tornaram muitas, e ela então procurou um padre. Deixou com ele um exemplar do livro, destacou todas as suas dúvidas e aguardou a resposta. Após 30 dias, o padre lhe chamou lá. E após uma longa conversa, ele a aconselhou ir num centro espírita, mas longe da cidade, que era para ninguém ver. Foi assim que, através da curiosidade de Júlia, Nelito teve o seu despertar espiritual. A partir daquele dia, ela deixou de frequentar a igreja e intensificou as suas leituras. Eles já tinham conhecido os espíritas e que agora eram vistos por eles com outros olhos. As afinidades em buscas existenciais que todos nós temos, quem somos, para onde vamos, de onde viemos, os colocaram em contato com as sessões mediúnicas da época. Muitas coisas começavam a fazer sentido e as lembranças inconscientes faziam um movimento esperado pela família espiritual, desejante para pôr em prática os acordos pré-reencarnatórios. Todos nós fizemos acordos pré-reencarnatórios. E ele, assim como nós, além da nossa família física, temos a nossa família espiritual, a nossa verdadeira família espiritual. E foram eles que estiveram sempre no apoio dessa grande obra. E assim nascia o primeiro ranchinho, a sede. As sessões de copinho, como eram chamadas naquela época, passaram a ser todas as noites na casa deles, inclusive com seus filhos juntos. A mediunidade de Nelito, ora embotada, desabrochava em toda a sua plenitude. Às vezes, ele ficava triste, pensando, e Júlia perguntava: "O que foi, Nelito?" E ele respondia: saudade não sei do quê. Deus é maravilhoso e não descansa nunca até que estivermos alinhados com os propósitos divinos. A verdadeira lei de adoração da espiritualidade para conosco. Eles nos querem muito bem. Eles nos amam e eles torcem por cada trajetória nossa. Muitos ensinamentos obtiveram através deste princípio rudimentar de comunicação. Existiam materializações, era o início da doutrina espírita com algumas manifestações necessárias para que nós pudéssemos ver e entender que nós não estamos sós aqui. Que a vida física é só uma passagem. Mas eram chegados os tempos de avançar no aprendizado e o trabalho precisava evoluir. Assim, seguindo as orientações do plano espiritual, os encontros passaram a ser semanais, regulares, com dia e hora marcados e com a exigência da espiritualidade para a entrega total do grupo, principalmente do seu líder, seu Nelito. Que as palavras que vinham nas sessões do copinho lhe diziam: Nelito, auxílio na ilha. Um local foi
improvisado e reformado os fundos da casa de Júlia e Nelito, e ali aberto ao público. No dia 26 de dezembro de 56, o grupo reuniu para homenagear o aniversário de Demóstenes, que era o irmão de Nelito que havia desencarnado aos 19 anos. Ele se tornara um mentor do grupo, se manifestando e explicando, ensinando todas as coisas que a espiritualidade queria lhes passar, com uma linguagem mais simples, com uma amorosidade mais próxima de Nelito, já que tinham sido irmãos há bem pouco tempo. Foi ele também que ofertou o nome para o grupo, Trabalhadores do Espaço. E a seguinte expressão que carregamos até hoje como nosso lema da sede: um nada faz é o conjunto que opera. Em 1965, o pequeno centro espírita atrás, nos fundos da casa deles, ficou pequeno. Então, ele foi transferido para onde hoje é o Centro Espírita Allan Kardec, lá na rua Allan Kardec. As comunicações continuaram e foram instruindo os iniciantes aos princípios da doutrina espírita. Volta e meia, Nelito recordava da mensagem recebida, intuindo que precisava fazer algo, embora ainda não soubesse o quê. Nelito, auxílio na ilha. Ainda sem respostas, e como era do seu feitio, ele resolveu agir. Em 1957, deram início à construção do Ranchinho dos Trabalhadores do Espaço, aqui, nesse lugar, na Cachoeira do Bom Jesus, onde ele nasceu, onde ele tinha as terras de sua família. Este era o início de uma grande jornada, pois foi a partir do Ranchinho da Cachoeira que Nelito teve a sua primeira visão. Passando em frente a essas terras, aqui saindo do ranchinho, ele disse: sabe o que estou vendo aqui nesse terreno, Júlia? Uma casa de madeira comprida, com muitas janelinhas e uma porção de velhinhos abanando para mim. Júlia respondeu: deve ser impressão. Dias após, a visão se repetiu por mais 2 vezes. E ele então lembrou da mensagem: Nelito, auxílio na ilha. Lei de destruição. Essa lei divina, aqui nós podemos pensar simbolicamente que se trata sobre deixar o homem velho morrer para nascer o homem novo. Foi sem dúvida uma enorme trajetória e um processo grande de preparação e de burilamento das imperfeições e entendimento do que a doutrina espírita traz como proposta de transformação interior, até chegar neste momento em que Nelito pudesse, enfim, entender o significado de sua missão. Nelito tinha, como todos nós, suas insuficiências. Era imediatista, voluntarioso, inquieto, de gênio difícil e sem papas na língua. Pavio curto. Mas operou em si uma grande reforma íntima. A lei de lealdade, a saga ancestral, o reagrupamento pelo propósito. É muito comum que todas as empresas, todos os lugares, até mesmo nós, temos a nossa ancestralidade, a história de onde viemos.
nosso banco? Quem são os nossos pais? E a Sete também teve. Mas esse é uma outra história, uma longa história, uma linda história. Nelito e Júlia e o grupo do ranchinho constataram que o povo da Cachoeira estava esquecido pelo poder público e numa miséria sem fim. Porque quando eles reabriram aqui o ranchinho da Cachoeira, eles começaram a receber o povo daqui, que vinham saber o que é que eles estavam fazendo, o que ia ter. E eles mesmos, todo o grupo, começaram a subir os morros, a ir atrás das pessoas e convidá-las para vir assistir às palestras. Foi então que eles se depararam com muita miséria, com muita dificuldade, com muitos idosos doentes em casa, com uma falta de assistência imensa. Então, no tempo dos seus pais não era assim, porque a pesca naquela época, no tempo dele, era farta. Depois, quando vieram os grandes barcos que faziam pesca, mas em alto mar, e represavam a sua pesca em alto mar, a pesca ficou escassa. E por isso aqui a subsistência ficou mais difícil. Eles não tinham a pretensão de construir uma obra assistencial. Eles não vieram para cá para fundar, construir uma obra assistencial. Mas eles não poderiam dar as costas para o que a doutrina espírita havia rememorado das leis divinas em suas consciências. E então, a lei de justiça, amor e caridade se fez fortemente presente em Nelito e Júlia e o seu grupo. E eles decidiram começar pelo começo. E o que era o começo? O começo significava acolher os velhinhos, amparar as mães, alimentar e proteger as crianças. Ele faria um asilo para dar materialidade à sua visão. Sim, mas antes haviam gritantes tarefas a serem feitas. Antes, ele precisou trazer esse povo, acolher esse povo, medicar esse povo, entender as suas necessidades. E logo ele percebeu que não daria conta da tarefa grandiosa apenas com o seu reduzido grupo. Então, ele saiu a buscar reforços. Por onde andava, ele falava da Sete, de seus planos, de seus sonhos. As pessoas diziam, ele desenhava no ar e dizia, aqui vai ter isso, aqui assim, e pedia tudo o que precisava. Chegava num comércio e as pessoas já pensavam, o que ele veio pedir hoje? E assim ele foi arregimentando pessoas para a sua causa. Amigos do poder público se uniram à causa e ajudaram a Sete nas esferas burocráticas para viabilizar convênios e parcerias que pudessem somar as conquistas incansáveis feitas até então pelo boca a boca de Nelito e todos os seus voluntários. Até os presos da colônia penal, que era aqui no Sapiens Park, ele arregimentou para trabalhar nessa obra. As famílias dos apenados fizeram um vilarejo ao redor da colônia penal e ele ajudava as famílias. E os presos ajudavam ele na obra.
Nelito era um homem muito querido por todos, bem relacionado e um instinto de liderança nato. Esteve à frente de todas as pequenas e grandes decisões, assim como doou a sua vida e tudo de material que possuía, para que aquele quadro de escassez fosse mudado e a dignidade do seu povo, da sua gente, voltasse a ressurgir. Ele fez aquela sete no grito, disse um amigo, porque tudo para ele era muito urgente. A Cachoeira do Bom Jesus teve dois momentos. O primeiro, antes de Nelito, e o segundo, depois de Nelito. E ele sabia que o seu tempo era curto, depois de 6 infartos. E o trabalho deveria ser continuado, por isso vivia arregimentando voluntários, soldados para seu exército de voluntários. Nelito e Júlia se completavam, mas ambos tinham temperamentos muito distintos. Ele sonhava, ela provia. Ele convocava, ela acolhia. Ele ditava o destino e ela apontava o caminho. Sem Dona Júlia, nada existiria. Sua liderança natural era um ponto forte, pois para ele sim era sim e não era não. Ele era muito transparente. Lei do trabalho. Aqui a gente pode pensar a obrigação de se tornar útil para si e para os seus semelhantes. Em cima de um pântano e com a mão de obra de muitas pessoas, a CERT foi tomando forma. Foram 10 anos de trabalho árduo, de busca por investimentos, de dedicação, de aperfeiçoamento. O sonho foi de um homem, é verdade, mas só existe porque foi construída por incontáveis mãos, confirmando a instrução do seu irmão Demóstenes. Um só nada faz, é o conjunto que opera. A obra era gigantesca e muitas as providências necessárias para preparar a acolhida das pessoas. Mas nem tudo era só trabalho, pois todos eram motivados pela alegria e pelas brincadeiras que seu Nelito estava sempre pregando em todos. À tardinha, depois do trabalho, ele fazia a maçã do amor, pirulitos de calda de açúcar, pelo simples prazer de agradar os voluntários. Diante das dificuldades para chegar à cachoeira, ele aproveitou uma casinha que ele chamou de alvoradinha, uma casinha de madeira que havia na propriedade, para abrigar durante o final de semana a família e os colaboradores, porque era um trajeto muito longo e a estrada muito ruim para ir e voltar. Eles vinham sábado e voltavam domingo. E olha só, era uma dessas pessoas, uma trabalhadora incansável, que até hoje está presente conosco, edificando a obra pela qual ela ombreou junto com o seu Nelito e a Dona Júlia, que é a nossa querida presidente Leni. Ela participou da fundação e está aqui conosco até hoje. Mas, gente, falar da vida dessa mulher, precisamos de outra palestra, porque ela foi uma peça fundamental dessa história. A lei de sociedade, os desafios da chegada e a vida de relação. Nem haviam erguido as paredes e já tinha fila de espera de idosos para a acolhida. E eles chegaram. Bem, se tem idosos, tem que ter medicamentos. E médicos. E
enfermeiros. E exames. E também os que cuidam da higiene, da comida, da limpeza. E quem iria cuidar dos velhinhos? Claro, os mesmos voluntários que pegaram no pesado, que pegaram na pá. Não é mesmo? No começo foi assim. Foi tudo improvisado. A intuição foi o maior guia que a espiritualidade utilizou para apoiar e renovar as forças de todos. E foi com a ajuda do alto, conduzindo a todos para o enfrentamento dos desafios da caminhada, que todos sabiam o que tinham que fazer. Claro, capitaneados pelo seu Nelito e a dona Júlia, mas a intuição era de todos. Lá atrás, quando tudo começou, seu Nelito percebeu que teria que fazer o projeto ser autossustentável. Olha a visão desse homem. Portanto, foram criados todos os tipos de serviços. A olaria, que faria durante a obra 30.000 tijolos. A marcenaria, que trabalharia com a madeira necessária para a obra. A horta, que oferecia os mais diversos alimentos. O pomar, com as bananeiras e todas as fruteiras. O cafezal, o arrozal, o engenho de farinha, que atendia todos da comunidade. Eles plantavam a mandioca e traziam para o engenho para a fabricação de farinha e levavam para suas casas. O galinheiro, que dava mais de 70 ovos por dia. A padaria, que abastecia com 250 pães por dia. O ambulatório, que era cuidado pelos universitários que foram se chegando para fazer estágios aqui. E foram ficando e se adaptando com o jeito hospitaleiro do seu Nelito e as necessidades urgentes que os seus estudos provinham. Eles ficavam por amor à causa. O atendimento odontológico realizado pela Thelma, filha do seu Nelito e da dona Júlia, foi providencial, porque os problemas eram muitos. Mas seu Nelito sabia que precisava mais para atender a comunidade, para as crianças que foram chegando e para os jovens, principalmente, que ele havia arrebanhado para as tarefas diárias. Era preciso criar alternativas e oportunidades de profissionalização para auxiliar as novas gerações. E eles fizeram também. A partir das habilidades dos próprios colaboradores, a SERT passou a oferecer oficinas e cursos de artes e trabalhos manuais que pudessem produzir autonomia e gerar renda para as famílias. Crochê, tricô, bordado e corte e costura para as meninas, funilaria e marcenaria para os meninos. À medida que carecia, as coisas eram providenciadas e pensadas. E é no improviso mesmo. Era assim que era no começo. Nessas localidades distantes, a gente sabe que o índice de mortalidade de bebês e de todas as pessoas é bem expressivo. E o seu Nelito observou que no intervalo de 2 anos, 9 mulheres perderam a vida por complicações no parto. Então, ele botou na cabeça que iria fazer uma maternidade. E ela se chamaria Irmã Liz. E assim colocou o seu plano em ação. Novamente, seus amigos do poder público o ajudaram a conseguir convênios para a realização de mais este gigantesco desafio, que não era nada simples. Enquanto movimentou recursos e investidores para a construção do Hospital Maternidade, juntamente com o Fundo Rural e outras associações, convidou
das moças da comunidade, a Zildinha, para fazer um curso de especialização em partos. Durante 3 anos, ela ficou interna na maternidade Carlos Correia e foi preparada para a missão de atender as parturientes. E no dia 28 de abril de 1970, ouviu-se o primeiro chorinho vigoroso nas dependências do casarão. Era o primeiro menino que nascia e ele foi chamado de Erasto. Logo em seguida nascia a primeira menina, que foi chamada de Liz, para homenagear os mentores desta casa, irmão Erasto e irmã Liz. Ambos ganharam o enxoval completo, pois havia também um grupo de senhoras que fazia todo o enxoval. Seu Nelito viveu tempo para ter essa alegria de ver a vida nascer sob a obra de amor que ele construiu junto a seu bando. A partir do despertar espiritual, de sua visão do compromisso assumido e da intuição que lhe chamava para o trabalho. Ele era um apaixonado por rosas rubras. Ele tinha um canteiro na casa dele de rosas rubras, ainda quando casaram. E ele presenteava todos que iam na sua casa. Ele cultivava com zelo e dedicação. Era um amor das antigas. E pelo amor que ele transmutava através da sua paixão pelas rosas rubras, ele presenteava todos que vinham trabalhar ou conhecer a obra. Ninguém saía daqui sem uma rosa rubra. Mas ele ensinava a colheita. Sempre que podia, era ele mesmo que fazia questão de colher. Mas ele, se não era ele, ele ensinou a todos que vocês só tirem os espinhos da metade do talo para baixo. Deixem os espinhos da metade do talo para cima. Porque a vida é assim. Ela tem espinhos. E eles são necessários para a nossa evolução. Eles nos ajudam a ascender em todas as leis divinas que nós fomos observando na prática e na aplicabilidade da vida deste homem nessa obra, mas que nós também podemos observar nas nossas vidas. Se nós prestarmos um pouquinho de atenção em nós, na nossa trajetória, nós veremos essas leis divinas que são intrínsecas em nós. Elas vivem na nossa consciência. Aqui é onde a gente encontra a diferença entre o bem e o mal, entre o certo e o errado, entre ser um homem de bem gente, a história ela é mais longa do que isso, mas o tempo é curto. Deixo aqui os dados atualizados e o convite a todos vocês para prestigiarem essa obra fantástica da maneira em que todos puderem, visitando o lar dos idosos, assistindo às palestras, prestigiando os grupos, estudando, fazendo doações, porque essa obra e esse legado continuam. Lembrando sempre que um nada faz, é o conjunto que opera. Seu Nelito voltou à pátria espiritual em 1971
após sofrer o 7º infarto. Dona Júlia nos deixou e seguiu para a pátria espiritual no ano passado, aos 100 anos de morte natural. Hoje, a CERT atende no Lar dos Idosos, 56 idosos. No Lar das Crianças, que é o orfanato, que as crianças vêm através do poder público e ficam aqui resguardadas até que sejam tomadas as providências de encaminhamento, de retorno aos seus lares, de acolhimento por algum familiar ou de adoção. E hoje nós temos 13 crianças. O educandário hoje tem 240 crianças. Os funcionários regidos pelas mãos da presidente Lenir são 142. E os voluntários amorosos que seguem o legado da Lei de Progresso são 120. Eles nos deixaram um legado para transcender o tempo. Mãos à obra, que a charrua está pronta. Eu agradeço, me emociono, porque eu sei o que é trabalhar aqui nessa casa. Eu sei o quanto faz a diferença na vida de tantas pessoas que aqui chegam, como eu cheguei pela dor, fui acolhida, fui estudar para entender um pouco do que se passava com a minha vida. Entender que isso aqui é uma passagem, que nós temos que fazer o nosso melhor. Eu agradeço pela presença de